Esqueça imediatamente aquela velha e completamente ultrapassada regra nutricional de comer a cada 3 horas para manter seu metabolismo acelerado. O verdadeiro e mais bem guardado segredo fisiológico do emagrecimento definitivo e da saúde metabólica não está apenas no seu prato diário. O controle real e absoluto está no relógio, porque a nossa biologia ancestral e os hormônios obedecem fielmente ao tempo de descanso. Mas a grande pergunta que a indústria alimentícia tradicional nunca quer que você faça hoje em dia é: o que o seu corpo começa a fazer de forma inteligente e automática quando a comida finalmente para de entrar no seu sistema? A resposta para essa pergunta fascinante começa a se desdobrar lentamente nos processos mais profundos do seu sistema digestivo e órgãos vitais. Tudo tem início exatamente aqui, bem no interior do seu fígado, que atua como a grande chave metabólica do organismo. O corpo humano é geneticamente programado desde os seus primórdios para estocar energia rápida e de fácil acesso na forma de moléculas de glicogênio. Mas quando você passa longas horas sem fazer novas refeições, esse estoque primário de energia começa a secar muito rapidamente. Imediatamente, a sua circulação sanguínea entra em um estado de alerta máximo e os sensores de energia recalculam as rotas. É neste exato momento crucial que o seu pâncreas finalmente recebe o sinal biológico para desligar a produção de insulina. Com essa queda brusca da insulina, o ambiente hormonal de todo o organismo muda para encarar a nova realidade metabólica. Chegou a grande hora do hormônio glucagon entrar em cena e viajar pela sua corrente sanguínea rapidamente para resgatar toda a energia que você precisa para sobreviver. E é exatamente nesse exato milissegundo biológico que o corpo transforma o modo de armazenamento em modo agressivo de queima. Como não existe mais açúcar circulando facilmente pelo sangue, o organismo é forçado e biologicamente obrigado a olhar para suas reservas mais profundas. Essa reserva primária é o seu tecido adiposo, aquela gordura estocada teimosa que você tenta eliminar há anos sem sucesso. Sob a forte ação do glucagon, os cadeados bioquímicos que protegiam as células de gordura são literalmente forçados a abrir. O processo fisiológico, conhecido como lipólise, entra em ação de forma extremamente agressiva para quebrar reservas aprisionadas dentro das células. Como consequência direta dessa quebra, milhares de ácidos graxos livres inundam a corrente sanguínea para se transformarem em energia pura e limpa. A partir desse instante mágico e libertador, a própria gordura armazenada se torna o combustível principal para os seus músculos. Mas o verdadeiro milagre da nossa fisiologia acontece de fato quando o relógio do jejum cruza a marca das 16 horas. Privado de nutrientes externos por um longo período de tempo, o corpo entra no modo de sobrevivência celular altamente protetor. O sistema imunológico começa a rastrear implacavelmente todas as células danificadas, proteínas velhas e lixo tóxico acumulado pelas atividades diárias. Esse espetacular fenômeno de faxina interna e sobrevivência celular intensamente ativado pelo estado de jejum é cientificamente chamado de autofagia. Durante a autofagia, as células de defesa do organismo literalmente canibalizam e destroem o lixo biológico que estava causando danos. Com a eliminação acelerada e contínua desse lixo celular, a inflamação sistêmica do seu corpo começa a despencar vertiginosamente rápido. O que ocorre na prática diária é uma profunda renovação celular, reconstruindo todos os seus tecidos literalmente de dentro para fora. Dentro das células vitais do corpo, as mitocôndrias restauram completamente a incrível capacidade de produção de energia pura e eficiente. Com mitocôndrias novinhas e otimizadas trabalhando, o seu motor interno passa a rodar com uma eficiência máxima e muito silenciosa. Praticamente todos os resíduos metabólicos e toxinas que atrapalhavam o seu desempenho físico são varridos pelos seus órgãos de excreção. Sabe aquela constante névoa mental e aquele cansaço terrível que sempre bate no meio da tarde? Tudo isso simplesmente desaparece porque, agora livre das inflamações, as conexões neurais disparam com uma velocidade e intensidade impressionantes. O resultado prático é que a sua clareza mental atinge picos de alta performance jamais sentidos anos antes. Ao utilizar a gordura como combustível limpo, a energia fica constante e o seu foco se torna cirúrgico. O fato científico absolutamente indiscutível é que o cérebro adora queimar gordura, operando sempre na sua melhor e mais afiada versão. Mas preste muita atenção nestes detalhes extremamente cruciais, pois existem regras muito rígidas para não estragar todo esse processo mágico. O consumo constante de água mineral pura e café preto sem nenhum açúcar se torna seu maior aliado durante o jejum. Porém, o grande perigo oculto que sabota milhares de pessoas diariamente está naquelas gotas químicas que parecem ser totalmente inofensivas.
O uso excessivo e irresponsável de adoçantes artificiais na janela de jejum pode destruir dezenas de horas do seu esforço. Algumas substâncias químicas pesadas conseguem enganar o cérebro com sabor doce e disparam a insulina de qualquer jeito no sangue. Quando o momento esperado de voltar a comer finalmente chega, a sua técnica nutricional de quebra precisa ser cirurgicamente exata. O primeiro pedaço real de alimento que toca sua boca e chega ao estômago vai definir toda a resposta metabólica. A melhor estratégia inteligente do mundo é sempre utilizar gorduras puras e naturais, como um excelente azeite virgem ou abacate. O grande objetivo biológico de usar gordura boa e de qualidade é manter a sua insulina completamente adormecida e controlada. E é exatamente por esse grande motivo que incluir proteínas de altíssima qualidade se torna um passo absolutamente obrigatório agora. Refeições ricas e completas com ovos cozidos, carnes magras ou peixes frescos são a combinação biomolecular mais perfeita para a quebra. Dessa forma, você garante ao corpo uma refeição extremamente limpa, estratégica e com taxa zero de carboidratos refinados que inflamam. Durante toda a sua janela alimentar disponível, manter uma hidratação pesada e constante continua sendo fundamental para eliminar as toxinas. O consumo abundante e diário de água mineral de ótima qualidade vai sustentar o processo de limpeza celular iniciado na autofagia. Seguindo rigorosamente esse exato passo a passo nutricional, você consegue manter a fogueira de queima de gordura sempre acesa e ativa. Os resultados práticos e altamente visíveis no espelho após 30 dias de aplicação desse protocolo de jejum são simplesmente surpreendentes. É verdade que a primeira semana de protocolo é bastante difícil, por ser uma fase intensa de desintoxicação fisiológica e cerebral. Mas quando você finalmente atinge a quarta semana, o seu corpo já virou uma máquina implacável e totalmente adaptada à queima. A composição corporal global muda drasticamente para muito melhor. A pele fica visivelmente mais limpa e a sua energia diária estabiliza. Todo aquele antigo estrago metabólico vai rapidamente embora, e a saúde geral do corpo acaba sendo restaurada desde a base celular. Mas a grande e atual questão da medicina moderna é: o que fazer quando o corpo muito inflamado resiste no início? E como a ciência contemporânea pode intervir quando o metabolismo travado precisa urgentemente de um suporte químico pesado para voltar? Para responder com clareza a essas perguntas intrigantes, no nosso próximo e aguardado vídeo, nós vamos entrar direto no laboratório. Nós vamos dissecar e analisar o impacto biológico exato de medicamentos revolucionários como a tirzepatida, agindo no cérebro e no pâncreas. Então não perca mais tempo e inscreva-se no canal agora mesmo, pois o progresso da ciência não para nunca, e nós também não.